Vamos lá então continuar com o nosso estudo escatológico sobre os sinais do fim dos tempos. Então, a gente está abordando aqui e a gente viu então nos vídeos passados sobre Timóteo, ponto 3, sinais espirituais e apostasia. E hoje a gente vai ver então sobre a segunda carta de Pedro 2, 1 a 3. Já deixa o joinha, já deixa o like, isso ajuda muito no engajamento, enquanto eu abro o texto aqui. Deu o like? Espero que sim, vamos lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Verso 2. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Verso 3. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então vamos lá. Assim como no meio do povo de Israel, no meio do povo eleito, surgiram, antigamente, passado, né, falsos profetas. Antigamente, profetas de Baal e outros se introduziam, se infiltravam e disseminavam heresias naquele tempo, já muito antigamente, na Antiga Aliança. Assim também haverá futuro entre vós. Vós quem? Igreja, povo eleito, tanto judeus messiânicos também. No meio do povo do Criador, haverá o quê? No futuro, falsos mestres. Falsos mestres, falsos pregadores, pseudo-teólogos, hereges, filhos do diabo travestido de cristão, bodes, ímpios que se acham salvos e não são, falsos pastores, falsos bispos, falsos profetas, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Eles se infiltrarão no meio do povo, e já não é que se infiltrarão, não, já se infiltraram. Estamos vivendo os dias proféticos desta profecia, escrita há quase 2000 anos atrás. Chegou o tempo de cumprir essa profecia. Já existem no mundo inteiro esses falsos profetas e falsos mestres que já estão introduzindo dissimuladamente, ou seja, de forma descarada, sem vergonha na cara, heresias destruidoras. Heresias, meu irmão, de perdição, quando fala destruidoras aqui, que levam à condenação. Heresias, desvios da verdade, distorções teológicas, falsas doutrinas, doutrinas de demônios, falsas interpretações bíblicas, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Essa parte aqui é muito mal interpretada por arminianos. Eles usam para querer dizer que, uma vez que um mestre desses aqui que está se referindo, ou pastor, pregador, essa pessoa aqui, ele aceitou Jesus no coração, foi salvo. E aí vai chegar o ponto que ele renega o Messias, que o resgatou. Ou seja, que teria morrido por ele. Mas não é isso que significa. Resgatou aqui não necessariamente significa salvou, e sim apenas revelou o evangelho a ele, assim como muitos falsos profetas hoje conhecem o evangelho. Inclusive tem falso profeta que conhece o evangelho mais do que muitos que estão vendo esse vídeo aqui. A realidade é essa. Então, é isso que significa, tá? Porque a palavra resgatar, de fato, ela teria um peso muito grande. Tá? A Bíblia fala que o Messias morreu pela igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, está lá em Efésios 5:1. E também em Efésios 5, na questão que fala dos mandamentos ali para o marido. Né? Vós, maridos, amai a vossa esposa, assim como o Messias amou a igreja e se entregou por ela. Esse é o nível do amor, agape. Então,
Se o Messias, tem que entender, se ele morreu por alguém, se ele morreu pela igreja, a igreja não tem como ser condenada. Porque o Messias já pagou pelos pecados da igreja. A morte do Messias é exatamente isso. É a expiação, é a justificação. Então ele justificou pessoas. Todas? Não. Serão todos seriam salvos, meu irmão. A palavra propiciação, que vem de origem a isso, hebraica, raiz hebraica, significa aplacar a ira do Criador. Por isso existiu o propiciatório na Antiga Aliança. O sacerdote molava um cordeirinho, um sacrifício ali, molava o sangue, o povo, ele orava, confessava o pecado do povo, e a ira do Criador era aplacada mediante um sacrifício de um animal. Isso se chama tipo e antítipo na Bíblia. Vem o Messias, ele faz o sacrifício eficaz, a expiação, a propiciação, a justificação, a mesma coisa. Por quem? Por todos? Então significaria que ele aplacou a ira de todos? Não. Do contrário, João 3,36 você tem que rasgar da sua Bíblia, que lá diz que a ira do Criador permanece sobre o rebelde. Ora, se a ira permanece sobre quem não é regenerado, como é que o Messias morreu por todos? Logo, a expiação não é ilimitada, é limitada, é eficaz, direcionada apenas à igreja. Por isso que só a igreja é predestinada, por isso que só a igreja é salva, por isso que o Messias morreu só pela igreja. Ele não derramou nenhuma gota de sangue em vão por quem não vai crer. Qual a lógica que tem do sangue ser derramado por quem não vai crer? Isso é a mesma coisa que dizer que o sacrifício dele foi em vão, que ele morreu por gente que não vai ser salva. Então como que o Messias morre por quem não vai ser salvo? Isso não tem lógica. A morte dele é justamente a paga do escrito de dívida. Se ele pagou a dívida de todos, como é que muitos vão para o lago de fogo? É a mesma coisa que você dizer que o Messias não pagou. Aí vem os argumentos arminianos. Ah, não, mas ele morreu por todos, mas só tem efeito em quem vai crer. Sério, cara? Onde é que tem isso na Bíblia, meu? Então, assim, cara, é asqueroso. Então, aqui, as pessoas têm que entender que o soberano Senhor, que os resgatou, não necessariamente significa que morreu por eles, tá? A expiação, ela é eficaz, ela não é geral. Começa por aí. Então, é disso que se trata. Tem outras passagens também que vão tratar disso. Aqueles que tiveram o conhecimento do dom celestial. Sim, mas... porque pregar o evangelho é dom, meu irmão. Falsos profetas têm. Tem esse dom, sim. Inclusive de profecia. Inclusive de milagre. Está lá em Mateus 7. Muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Fizeram. Mas apartai de mim, vós malditos, nunca vos conheci. Apartai vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Pode, é profecia, vai expulsar demônios. Tem muitos aí que se gabam, inclusive, de querer... porque eu expulsei muitos demônios na minha vida. Sério? Parabéns. E daí? Que novidade, cara. Cuidado. Porque a tua vanglória é que vai te levar para o lago de fogo. E não se tu expulsou o demônio, não. O Messias já falou que esse tipinho de gente ia aparecer aí, ia falar lá no dia do julgamento. Mas Senhor, Senhor, eu expulsei demônio em teu nome, como é que eu vou para o lago de fogo? Porque tu pratica iniquidade, infeliz. Então, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Tá aí. Agora vem a pergunta. Como é que o Messias morreu por falsos mestres que vão ser destruídos no lago de fogo? Logo, amigo, a palavra propiciação não está aqui, a palavra expiação não está aqui. Esse resgatou, meu irmão, foi permitido que fosse revelado algumas coisas do evangelho para esses falsos mestres. Meu irmão, o próprio termo falso mestre já é um ímpio. E nenhum ímpio é salvo. Então como é que o Messias morreu por quem não é salvo, cara?
As pessoas têm que voltar ao evangelho, eu tenho que entender os parâmetros básicos do evangelho. Então vamos lá, verso 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Evidência do tempo do fim. Multidões vão seguir, e já estão seguindo, as práticas libertinas. Pode tudo. Se vista como quiser. Fale o que você quiser. Pode falar palavrão, né? Todo dia na internet, né? Que mais? Pode caluniar, difamar, injuriar, perseguir, atacar. Práticas libertinas. Libertinas vem de libertinagem, o contrário de você obedecer à lei. É quase como se fosse iniquidade, quase uma anomia, sem lei. Sem anomia, lei, sem lei para obedecer. Práticas libertinas, estilo de vida, quando fala prática, estilo de vida libertino. E aí você tem que cuidar muito a diferença entre liberdade para libertinagem. São coisas totalmente diferentes. Não usei da graça concedida para libertinagem. Porque liberdade no Messias é uma coisa, libertinagem é outra. Não confunda. O Messias te livrou da condenação. A evidência que ele te livrou da condenação é que você tem uma prática nos mandamentos. A liberdade que fala o texto, foi para a liberdade que o Messias te libertou, é do pecado. Então, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Sério? Então você pode viver como você acha que quer. Não, cara. Não, é pelo contrário. Liberdade da escravidão do pecado. Liberdade da escravidão da iniquidade, da vontade dos pensamentos e da carne. É essa liberdade. Foi para a liberdade que o Messias te libertou. O contexto lá está falando da escravidão do pecado. Então, se você vive em pecado e iniquidade e está se achando aí que está salvo, que está tudo bem, lamento, cara. Tu está mais nas trevas do que o próprio diabo. Acho que o diabo está mais na luz do que você. Sério, cara. Porque ele sabe, ele entende essas palavras aqui. Você nem isso não está entendendo. É bizarro, cara. Sério. O diabo, cara, o diabo, eu acho que... sério, nem vou falar. Então, multidões já estão cumprindo essa profecia, estão seguindo as práticas libertinas dos falsos mestres e falsos profetas. E tá cheio aí. YouTube, Telegram, denominações e espalhar no mundo. Pode fazer isso, pode se vestir como quiser. Vai lá, agrada a sua carne. Não tem esses aí que ensina você a agradar a sua carne? Mas tá recheado desses, caras, são os mais hipócritas. Ao invés deles falar que o que está na Bíblia, para você ter uma vida espiritual, um estilo de vida em arrependimento, em fé, em piedade, dedicação ao Evangelho, à palavra. Não! Vai lá, meu irmão, satisfaça seus desejos carnais. Vai lá, bota 50 de braço na academia. Vai lá, é para não caber mais dentro da roupa. Vai lá, cara, satisfaça suas vontades egoístas e carnais, pura carne. Vai lá, meu, é isso que os caras ainda incentivam. E aí o que você vê? Muitos, não é poucos não, muitos seguirão suas práticas libertinas. É muitos, meu irmão. Não é pouco, não. São os pseudo-pastoreco mequetrefe, pseudos teólogos mequetrefe, pseudos mestres mequetrefe, que ensina tudo errado para você. Tudo que é de ruim, eles falam que você pode fazer. O que é bom, eles condenam. O que é certo, eles condenam. O que é santo, eles condenam. Tem arrependimento? Não, não pode ter arrependimento, não. Eles têm que ficar acusando os outros de erros do passado. Caluniadores,
práticas libertinas e ensinando e incentivando o povo a serem então trevas e lixos iguais a eles. Práticas libertinas. Não precisa obedecer mandamento nenhum, não. Práticas libertinas. E por causa deles será infamado, outras traduções, blasfemado, o caminho da verdade. Quando você vê, meu irmão, bons pregadores ensinando a sua doutrina, ensinando a verdade para o povo, eles estão literalmente lutando a favor da verdade, para que a verdade acometa a mente e os corações. Vêm os falsos profetas, os falsos mestres, endemoniados, filhos do diabo, querer manchar e assassinar a reputação de quem está pregando a verdade. Para quê? Por causa do cumprimento dessa promessa aqui. Por causa deles, dos falsos profetas e falsos mestres, pseudo-teólogos, será infamado o caminho da verdade, blasfemado, manchado o caminho da verdade. Porque, meu irmão, a verdade é uma só, desculpa, cara. Tá? A verdade é uma só. O controle desse ar-condicionado aqui não é uma borboleta, é um controle do ar-condicionado. Compreendeu? A verdade é uma, cara. E o evangelho também. Então eles vêm e tentam ramificar todos os versículos de forma isolada, colocando suas pseudo-interpretações errôneas para enganar o povo. Usa-se textos isolados. Foi para a liberdade que Cristo libertou. Ah, viva do jeito que você quiser, cara, né? Como é que é? Livre-arbítrio. Cuidado, cara. São falsos mestres. E o caminho da verdade está sendo inflamado. Verso 3. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias, outras traduções, palavras fingidas. A ganância, a avareza, porque o Deus deles, na verdade, é o dinheiro, não é o Criador, eles só usam a Bíblia para enganar você, para manipular você. Mas, na verdade, são movidos por avareza. Tudo o que eles fazem é para, no final de uma pseudo-pregação, pedir trízimo para você. Farão comércio de vós com palavras fictícias, palavras fingidas. Enganam todo mundo. Eu lembro, isso já vem há décadas já acontecendo, tá? Não era com tanta frequência assim há 100, 200 anos atrás. Isso é um movimento muito recente. Vendiam garrafinhas d'água por R$1.000, cara. Uma garrafinha d'água dessa miséria de tamanho assim. R$1.000 pela televisão. Entre outras bugigangas inúteis. E dizia que aquilo era água ungida. Que nada, era água da torneira. É tanta pataquada, meu. Por isso que aqui está dito assim, ó, farão comércio de vós. É por isso, cara, que você vê tudo que é tipo de pregação, entre aspas, ridícula, em denominações e até em YouTube, falando só da bênção. Deus vai te abençoar. Deus vai te dar a vitória. Inventam reveladuras, profetadas, por isso que ali diz palavras fictícias, com palavras fingidas farão comércio de vós. Ou seja, você vai ser abençoado, mas para você ser abençoado por Deus, que eu estou vendo aqui que você vai ganhar não sei o quê, você tem que primeiro ofertar aqui, ó, 1.000, 2.000, 50, R$100 e por aí vai. É uma lavagem cerebral. E, cara, parece que é uma coisa doida. O Brasil, cara, é o local mais proeminente disso aqui. É
impressionante como tem falso profeta nesse país, cara. Que usam disso aqui. Eles fazem comércio da igreja. Como assim? Vendem a palavra, estão vendendo tudo que é coisa relacionada à Bíblia e cobrando dinheiro para isso. Tem gente aí que vende a palavra na cara dura. Depois mente dizendo que não vende a palavra, não. Eu tenho infoprodutos, por exemplo. Eu tenho... Infoproduto significa produto digital. Eu tenho acesso à plataforma fechada, só que é para falar de outras coisas. Coisas que não você pode falar no YouTube. Bíblia eu falo aqui, ó. Aqui, ó. Sempre falei e sempre vou falar de graça. Bíblia, todos os meus estudos bíblicos estão de graça no YouTube e na Twitch. Então é totalmente diferente. Agora, quando você vê um cara literalmente cobrando para você ter acesso a conteúdo bíblico específico, está fazendo comércio da igreja com palavras fictícias ou qualquer outra coisa relacionada à Bíblia. Imagina, cara, como é que você vai cobrar algo que é bíblico, cara, de graça? Receber de graça dai. É por isso que eu estou aqui agora fazendo esse vídeo totalmente de graça para você, ensinando a Bíblia para você, tendo custo com isso. Na verdade, eu estou tendo prejuízo. Eu tenho um ar-condicionado que está lá ligado lá atrás. Tá lá. Ó lá em cima. Tá o ar ligado na tomadinha. O arzinho tá ligado na tomadinha. Tá no 22. Eu tenho 2 ventiladores. Um aqui atrás de mim. Cadê? Eita, rapaz, não tá vendo? Ali, ó. Ventiladorzinho. Tem um outro ventilador do meu lado aqui para vir vento do lado, porque tá um calor aqui que tu não faz ideia. Tô com uma luz aqui em cima e a luz. Tudo luz. Gastando luz, cara. Tenho 2 monitores na minha frente. Isso gasta luz. Tem uma fonte no meu computador aqui de 750 watts. Tudo gasta luz aqui, velho. Tô empreendendo o meu tempo aqui só para te ensinar isso. Já passou 22 minutos. Passei a manhã inteira gravando vídeo. Mesma coisa. Ar também ligado, ventilador ligado, luz ligada. Ainda tem filho do capeta que inventa mentiras sobre a minha vida dizendo que eu vendo a palavra. Sério? Sério, seu hipócrita? Quem é que tinha dentro de uma plataforma fechada aí conteúdo apenas bíblico, hein? E que estava vendendo? Os caras têm a cara de pau de vender a palavra, vender acesso para você cobrando um monte de dinheiro, para você apenas ver meia dúzia de vídeo lixo, herético, ensinando Bíblia, e depois eles ainda querem me acusar que eu vendo a palavra? Hipócritas do inferno. Todos meus conteúdos bíblicos sempre foram feitos de graça aqui no YouTube. Assim como eu estou fazendo isso aqui hoje. Lavem a boca imunda de vocês antes de querer falar algo sobre mim. Vocês não valem nada. Comércio da igreja é exatamente isso. Cobrar uma pessoa a respeito da palavra. Coisa que tem que ser dita de graça para atingir o maior número de pessoas possível. O Messias está voltando, já estamos entrando na tribulação. As pessoas querem vender palavra, velho. Sério. Os meus conteúdos em plataforma fechada, que inclusive passou já agora a promoção, né, na Black Friday, eu divulguei, inclusive aqui no canal eu divulguei também. Vai lá ver meus conteúdos, meu irmão. Geopolítica, sistema, curiosidades, conhecimento geral, comportamento de massa, né, manipulação em massa. Cara, um monte de coisa, cara. Um monte de atualidades no Brasil, atualidades no mundo. Explicação sobre filmes. Cara, e muito mais assunto. Aí o filho do capeta vai lá e vê que lá dentro tem alguns módulos que está escrito bem grande, para até um cego ver. Bônus! Por que tá bônus? Porque já está de graça no YouTube. Aqui no Firmeza da Verdade eu tenho um playlist sobre arrebatamento da igreja. Óbvio. O que eu fiz? Já que a pessoa está lá pagando para ter um acesso geral a outros tipos de conteúdo, não tem nada de errado nisso, eu coloquei como bônus, até para cego ver, esse módulo do arrebatamento da igreja. Coloquei lá dentro. Pronto. Não pode colocar não. Por quê? O Rômulo tá vendendo a palavra. Sério? Parasita desgraçado. Já viu meu canal no YouTube aqui, Firmeza da Verdade, que tá todos os ensinos bíblicos aqui?
De graça. Fazer comércio da palavra é você cobrar especificamente para a pessoa ter acesso. Tá de graça já o acesso aqui no YouTube, ou ignorância humana. Então eu não vendo a palavra, cara. Mas sempre tem os filhinhos do diabo para querer criticar quem faz alguma coisa. E se está criticando quem faz, é porque não faz nada. Coincidentemente, são esses mesmos os falsos mestres que estão aqui, ó. Exatamente. Exatamente. Sem tirar nem pôr nada. Qual a consequência desses vermes? Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Serão destruídos. Quando chegar o tempo, serão destruídos. Aproveitem a vidinha curta de vocês, pífia, ignóbil, avexante, ridícula e criminosa, porque o tempo, ó, tua vida é uma neblina que logo se esvanece. Em breve esses falsos mestres encontrarão com o Messias no dia do julgamento e serão jogados à esquerda, serão chamados de bodes e serão destruídos depois de tomarem muito açoite no dia do julgamento. A sua destruição não dorme. O juízo não tarda. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo, cara. Sabe de uma coisa? Esses falsos mestres, eles são tão hipócritas, tão cegos, que eles não são nem capazes de compreender, internalizar que são falsos mestres. Eles acham que são salvos. Eles acham que haverá perdão para eles. É por isso que eles continuam. Eles acham que por lerem um versículo da Bíblia e porque entendem alguma coisa da Bíblia que sim foi revelado, eles acham que são salvos por causa disso. Mesmo fazendo comércio da igreja. Eles acham que não estão fazendo comércio. É triste, cara. No fundo é triste. Só que o credor é justo. E é por isso que essa profecia já está aqui. Receberão juízo e serão destruídos. Vai achando que viver de qualquer jeito pode. Não. No evangelho, não pode. Vai achando que pode caluniar, difamar, injuriar, perseguir, cometer crime e muitas outras coisas, enganar, e acha que pode. Não, não pode. Segundo o evangelho, não pode. Vai achando que você pode viver de forma hipócrita e iníqua e acha que pode ser salvo. Não. Segundo o evangelho, não pode. Simples assim. O evangelho, amigo, é cheio de não pode. E vem hoje os falsos mestres e fala, pode, vai lá, meu. Como é que é? Depois você pede perdão para Deus. Tu acha que vai ter perdão assim? Não. Isso aí é viver na iniquidade. E a evidência do salvo é que ele não vive iniquidade, não. Pelo contrário. Ele vive negando a si mesmo. Por mais que ele errou, por mais que ele acabe errando sem querer, ele se arrepende e muda. Você se arrepende e muda? Você dá bom fruto ou mau fruto todos os dias? Da sua boca sai coisa boa e edificante ou sai treva, calúnia, crime, ódio? Essa é a evidência do salvo e do ímpio. Simples assim. Próximo vídeo vamos entender então 2 de Pedro 3:3-7. Tá? Capítulo 3, verso 3 a 7. Tem mais sinais do fim dos tempos. Se você gostou, deixa o joinha, deixa o like, compartilha, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sininho de notificação para não perder um vídeo, link da playlist completa, primeiro comentário fixado no topo. Me siga nas redes, Romulo Marasquim no Instagram, Telegram. Abraço, até a próxima. Que Deus abençoe.